dependo mais das dúvidas. Se vocês chegaram a ler o material de filtros, a estudar eventualmente em algum outro lugar questões de filtros, e se vocês chegaram a ver a distribuição de trabalhos, se vocês têm alguma dúvida para essas simulações desses filtros que eu estou pedindo, estou propondo para cada um de vocês, que seriam já para a semana que vem. Vocês chegaram a olhar, vocês conseguem fazer, já acham que vão conseguir fazer esses trabalhos ou tem alguma dúvida? Senhor, eu só queria perguntar quanto, tipo, a outra aula o senhor estava explicando, né? Só que eu esqueci de perguntar sobre aquele gráfico que o senhor mostrou, tipo, por decibéis, pela frequência, tipo, eu não entendi muito bem o que ele está representando. Esse que eu Tá. fiquei com... Deixa eu compartilhar aqui e pegar, mostrar o filtro. Obrigado, William. Mais fácil assim. Eu coloquei no final um pouco quase que a modo de resposta do exercício que estava propondo, eu coloquei justamente esses gráficos. Está com um bom tamanho assim ou fica muito pequeno para vocês verem o que está escrito? Fica pequeno, né? Deixa eu aumentar Podia ser um pouquinho maior, senhor, mas eu consegui ver até. Só, tipo, a minha questão é só que eu não consigo interpretar, entende? Tipo, eu não Sim, consigo sim, sim. a informação que ele quer passar. Tá. Isto aqui é a resposta de um filtro passa-baixas e de um tipo que a gente chama de Butterworth. A resposta principal é a resposta S21, que seria da porta 1 até a porta 2. É a resposta da entrada para a saída. É a função de transferência, é o quanto de energia é transferido da entrada para a saída. Na verdade, ele significa, para cada uma das frequências que aparecem aqui no eixo horizontal, ele tem um valor pelo qual o valor da entrada é multiplicado e aparece na saída. Então, vamos esquecer um pouco esses valores aqui em dB e acredita que este zero significa 1, tá? Que este menos 10 vai significar 0,1, que este menos 20 vai significar 0,01 e que este menos 30 vai significar 1 milésimo, 0,001, tá? Então, neste filtro, esta curva em azul, o que acontece é que frequências até 100 mega, então frequências de 10, 20, 30, 40, 50 megas, ou talvez seja 200, 400, 600, 800, não sei essas divisões intermediárias exatamente o que significam. Mas, enfim, frequências até frequências mais baixas são multiplicadas por 1. O zero eu estou dizendo que significa 1. Frequências mais altas, como 200 mega, se eu entro com o 200 mega aqui, eu faço a leitura neste eixo vertical, essas frequências de 200 megas são multiplicadas por aproximadamente 0,01, é mais ou menos dividido por 100. Esse é o significado do menos 20. Frequências ainda mais altas são multiplicadas por um número ainda menor, é dividido por aproximadamente 1000, que é o significado do menos 30. Aqui, frequências por volta de 400 e não sei, 50, algo entre 450 e 500, é dividido por 10.000. Então, a potência do sinal que é colocado na entrada, na saída, acaba sendo multiplicada por este fator aqui, que aparece nesta escala vertical. O fator numa escala que seria linear é isso que eu estava dizendo. Seria multiplicado por 1, dividido por 10, dividido por 100, dividido por 1000, dividido por 10.000, por 100.000, dividido por 1 milhão. Essas escalas, essa escala que na verdade não é linear, né? Na verdade eu estou multiplicando por 10,
ela é representada numa escala, então, tirando o logaritmo. O logaritmo em base 10 de 1 é zero, porque 10 elevado a zero dá 1. Qualquer número elevado a zero dá 1. O logaritmo em base 10 de 10 é menos 1. Só que a gente usa uma unidade que não é o logaritmo direto, é o décimo do logaritmo, então é multiplicado por 10. Por isso, em vez de colocar aqui menos 1, quando é dividido por 10, a gente coloca menos 10, multiplica por 10. Quando é dividido por 100, o logaritmo de 100 em base 10 é 2, dividido é menos 2. Como é decimal, né, é um décimo do logaritmo, dividido por 100 acaba aparecendo como menos 20. Vocês chegaram a ver a função logaritmo ou vocês não viram ainda a função logaritmo e essa é a dificuldade de vocês? A gente viu no segundo ano, só a gente teve em matemática as logaritmos. Tá. E vocês lembram do logaritmo em base 10, essa propriedade, essa característica do logaritmo que eu estou falando, para vocês é tranquilo? Tipo, o logaritmo 10 elevado a zero é 1, então o logaritmo de 1 é zero, 10 elevado a 10, 10 elevado a 1 é 10, então o logaritmo de 10 é 1, ou 10 dividido, o logaritmo de 0,1 é menos 1, o logaritmo de 0,01 é menos 2, ou o logaritmo de 100 é 2. Isso aí é tranquilo para vocês? Vocês precisam revisar isso? Eu acho que é tranquilo, só, porque Tá. logaritmo não é muito complicado, né? Tipo, é uma questão de exponenciação. É quase que a definição, é uma propriedade quase que direta da definição. A, essa unidade, que na verdade não é bem uma unidade, é mais de comparação, decibel, tem esse característica, digamos, se eu estou medindo em metros, quando eu passo para medir em decímetros, eu tenho que multiplicar por 10, né? Então, se a minha altura é, digamos, 1,8 metros, a minha altura em decímetros tenho que multiplicar por 10, é 18 decímetros, em centímetros seria 100, 180. Então, aqui o logaritmo é multiplicado por 10, por isso aparece esse decibel, esse prefixo deci, de decímetro, mesmo em decímetro ou decilitro, enfim, não se usa muito decímetro, se usa mais centímetro ou milímetro, a gente usa mais micro, né, de 1000, 1 milhão, mas aqui a unidade é um décimo, então por isso aparece multiplicado por 10. Aí tem essa propriedade, então menos 10, na verdade, significa dividido por 10, né? Porque na verdade é menos 1 se não fosse 10. Menos 20, na verdade, seria menos 2, é dividido por 100, 10 a 2. Menos 30 é dividido por 1000, 10 a 3. Né? Menos 40 é dividido, porque é menos, 10 a 4 é 10.000. E assim vai. Então, o valor da entrada é multiplicado por esse fator na, no eixo vertical, o valor da entrada em cada frequência. Esse é o significado desta função de transferência. A transferência é quando é da porta 1 para a porta 2, da porta 1, que é da entrada, para a porta 2. Tá? E esse gráfico azul que é o mais importante. Neste software que eu estou propondo para vocês praticarem e usar, ele inclui também esta outra curva em vermelho, que se vocês veem o nome, é S11. S11 é a reflexão, é o quanto eu injeto na porta 1 e volta na porta 1. Quanto eu injeto de sinal, como se fosse um espelho, né? Quanto eu injeto de sinal na entrada e quanto que é rejeitado, quanto que retorna para a entrada, que não vai para frente. Então, na banda que o filtro passa, ele olhando para a curva azul, o sinal é multiplicado por 1, na verdade não é dividido por nenhum número muito grande,
então multiplicado por 1 ou multiplicado por 0,9, enfim, ele aparece quase totalmente na saída. E o que aparece de reflexão, o que volta para a entrada? Praticamente nada. Um 100 milionésimo, um 10 milionésimo, aqui um milésimo, aqui um centésimo, aqui já retorna 1%, aqui 99% da energia vai para frente, 1%, um centésimo volta. Aqui já é 90% da energia que vai para frente e 10% que retorna da energia do sinal, né? E na banda rejeitada, bom, aí praticamente nada vai para frente, o que passa, o que se encontra na saída é praticamente zero, e bom, para onde vai essa energia? Essa energia não é uma parte muito pequena da energia que é dissipada no próprio filtro, que esquenta o próprio filtro. Na verdade, o que o filtro faz é mandar de volta. A gente pode pensar que aqui, nesta região da banda passante, o filtro funciona como um espelho muito transparente, e aqui na região da banda rejeitada, o filtro está funcionando como um espelho, não, como um vidro muito transparente, e aqui o filtro está funcionando como um espelho que reflete todo e não deixa passar nada. E aqui nestas regiões meio intermediárias, eu tenho uma parte da energia que passa, uma parte que volta, que nem um semi-espelho, que nem um espelho parcial, onde eu consigo ver através dele um pouco, mas boa parte também é refletido, né? A gente vê essa característica em alguns vidros, até inclusive isso depende de se tu está olhando o vidro bem de frente ou de lado, tu vê mais reflexões ou menos, mas a gente poderia pensar nesses termos. Alguém tem alguma dúvida ainda que de repente a gente possa comentar e ajudar a esclarecer mais esta questão, ou ficou mais fácil, ficou mais tranquilo de entender, William? Agora ficou bem mais claro, senhor. Obrigado. Eu estava com bastante dificuldade de entender, porque... Sim, foi muito rápido, uma carga de informação muito grande de primeira, né? Vocês têm que diluir isso. Só uma coisa ali no gráfico, perto dos 100, acho que 100 MHz, tem tipo um ponto que eles se encontram ali. Tem alguma determinação desse ponto, alguma coisa de corte, alguma coisa assim, ou é só um... Pois é, neste ponto, olha que interessante, tipo, aqui, pela definição do filtro, o 100 MHz é o ponto de menos 3 dB. Menos 3 dB, se tu faz a conta, é logaritmo de 0,3, é um meio, é a metade. Então, metade da potência aqui vai para frente. Por que não corta exatamente no ponto de menos 3 dB? Porque não é metade que vai para frente, metade que é rejeitada. Porque realmente pode ter perdas no filtro, né? Então, é apenas o ponto onde a mesma quantidade de energia vai para frente, a mesma quantidade de energia é rejeitada e volta para a entrada, né? Mas não tem um significado especial no projeto de filtro. No projeto de filtro, o que a gente olha é o ponto de menos 3 dB. Olhando aqui nesta escala vertical, qual seria o valor do menos 3? Esse é o ponto que aparece no gabarito, né? O que a gente chama de gabarito. Eu pensei que tivesse colocado um gráfico de gabarito, mas o significado no projeto de filtros, deixa eu ver se eu tenho ainda aqui aquelas figuras com os gabaritos. Aqui, por exemplo, isto. O que a gente olha, o que está na definição, é qual é a frequência de corte do filtro, e essa frequência de corte do filtro é o ponto de menos 3 dB. Esse é o ponto que é interessante. Na verdade, aqui tu vê neste gráfico, por exemplo, tem apenas essa curva do S12 ou S21. Né? Nos filtros que a gente trabalha, que são filtros passivos, é a mesma coisa, tu conectar ele, não tem sinal, não tem sentido preferencial, né? A mesma coisa colocar da porta 1 para a porta 2 e da porta 2 para a porta 1. Mas vocês vão ver no ano que vem, com Augusto, principalmente, filtros ativos, que são filtros, deixa eu ver se tem aqui, filtros que nos circuitos
se colocam se colocam amplificadores. Bom, aí é evidente que faz muita diferença tu fazer funcionar, tu colocar a entrada de um lado do amplificador e a saída do outro, ou o inverso, né? Não vai funcionar nada se tu coloca a entrada na saída do amplificador. Então, filtros ativos, que são filtros que incluem amplificadores, que são bastante usados, esse sim faz uma diferença muito grande qual é a porta de entrada e qual é a porta de saída, né? Mas nos filtros que a gente está projetando, usando neste softwarezinho, aqui? Não. Cadê? Nestes filtros feitos com indutores e capacitores, enfim, há muito pouca diferença em inverter a entrada e a saída, né? Na verdade, aqui vocês veem que a saída já é uma carga de 50 ohms, então, se eu vou inverter a entrada e a saída, eu, em vez de medir a saída neste resistor, eu vou pôr uma fonte em paralelo, em série com esse resistor, e em vez de ter aqui a entrada nesse resistor de 50 ohms, eu vou medir a saída nele. Então, esta fonte passa para o outro lado, e neste filtro, este aqui é um Chebyshev, se vocês veem, até a estrutura é muito parecida, né? Se vocês veem os valores dos capacitores, elas são simétricas, né? Então é evidente, né? Aqui tem os 13 picofarad e 10 picofarad. Aqui a gente tem a mesma coisa, os 13 picofarad em série e os 10 picofarad em paralelo. Então é um filtro que até na estrutura a gente vê rapidamente que ele é simétrico, que tanto faz tu aplicar ele da porta 1 para 2 ou da porta 2 para 1. Né? Então, nos filtros passivos, filtros feitos apenas com indutores e capacitores e resistores, tanto faz conectar ele da porta 1 para 2 ou da 2 para 1. A curva seria igual. A gente poderia, na verdade, fazer 4 curvas aqui. A curva S21 e a curva S12, neste caso, vão ficar em cima uma da outra, vão ficar iguais. E a reflexão na porta 1 ou a reflexão na saída, na porta 2, neste caso também vão ficar iguais. No caso de um filtro ativo, não, isso vai mudar e bastante. Né? Mas isso não é matéria para a gente. Isso vocês vão ver nas cadeiras de instrumentação, enfim, nas cadeiras mais com Augusto, os filtros ativos. A gente só vai ver o conceito geral de filtros e essas questões de filtros passivos. Mas, de novo, voltando, os pontos importantes para o projeto do filtro, que eu chamo desse gabarito, é o ponto onde a gente define a frequência de corte, que ele é, por definição, por acordo, sei lá, por acordo internacional, eu estou brincando, né? Mas, enfim, por convenção, a gente chama de frequência de corte quando a transferência cai para menos 3 dB, que é o significado de cair para metade da potência, que é o significado de cair para 0,7 em tensão, né? A amplitude da tensão cai para 0,7. 0,7 ao quadrado é 0,5. Então, 70% da tensão em volts significa 50% da potência em watts, porque a potência em watts é a tensão ao quadrado, dividido pela resistência. Mesma coisa a corrente também cai 70%, cai ao valor de 70%, cai 30%. Então, o ponto de menos 3 dB, a gente chama isso de frequência de corte e vem na especificação do filtro, vem enfim, na característica do filtro, vem essa frequência de corte. Um outro ponto importante no filtro é um ponto aí sim objetivo da função do filtro, é um objetivo da aplicação que vai ser dado do filtro, que aí é uma frequência que é variável e numa atenuação ou numa perda de transferência que também é variável. Então, por exemplo, em telecomunicações, se tu é o responsável técnico para uma rádio, tu tem que colocar filtros
para que na frequência da rádio do lado, da rádio adjacente, a tua saída seja atenuada em 60 dB, menos 60 dB. Então, a saída que é 1 milhão de vezes menos de potência. Então, sei lá, se tu é o dono ou o responsável técnico do canal X, do canal 10, na frequência do canal 11, tu tens que estar transmitindo 1 milhão de vezes menos energia que na frequência que foi autorizado para ti, que a potência que foi autorizada para ti usar na frequência central do teu canal 10. E isso varia, isso depende de cada tipo de serviço, de cada tipo de aplicação. Então, esse segundo ponto do gabarito, ele depende de cada função, de cada aplicação. É numa frequência que é variável, que eu estou chamando de frequência IL de insertion loss, de perda de inserção, e uma atenuação que eu acho que eu estou chamando de IL também, por atenuação ou perda de dispersão mínima. Então, a gente tem 4 famílias de curvas, né? A gente sabe que, por exemplo, uma reta, se eu defino 2 pontos da reta, eu tenho uma única reta definida. Bom, estas curvas têm um tipo de polinômio, tem uma equação muito característica. Na hora de definir esses 2 pontos, eu defino, para cada uma dessas famílias, exatamente qual é essa curva, né? Por exemplo, uma senoide, se tu define alguns pontos de uma senoide, tu define exatamente, vai ter uma única senoide que passe por 2 ou 3 ou 4 pontos. Bom, nestas curvas, mesma coisa. Tipo, se eu defino esses 2 pontos, eu tenho apenas uma curva de Butterworth que passa por esses 2 pontos, um ponto dado pela frequência de corte e outro ponto dado por esse objetivo de atenuação. E aí eu vou ter univocamente definido qual é o filtro daquela dada família. E a gente sabe que as diferentes famílias têm diferentes características. Então, por exemplo, Butterworth é esta família aqui, ela tem, na banda passante, ela não introduz muitas alterações, tem uma banda passante bastante plana, e depois tem um caimento um tanto lento, um tanto, se eu quero ter uma rejeição muito grande, eu não consigo, a menos que eu aumente a ordem do filtro, que eu faça um filtro, que eu cascateie muitos filtros, que faça um filtro com muitos elementos, né? Então, por exemplo, se eu digo que aqui em 200 eu preciso que tenha o meu sinal multiplicado ou dividido por 1 milhão. Bom, neste filtro eu tenho aqui o meu sinal dividido por 100. Bom, eu boto um outro filtro igual a eles, vai ficar dividido por 100 2 vezes, vai ficar dividido por 10.000. Boto 3 filtros um atrás do outro, vai ficar dividido por 1 milhão. Então eu tripliquei, eu tive que colocar 3 filtros para dividir o meu sinal, que aqui ficou dividido por 100, para atingir um objetivo hipotético de dividir por 1 milhão. Mas eu posso ter outras alternativas, que são usar outras famílias de equações, outros polinômios. Esta é uma família que chama Chebyshev, tem esse nome, né, que nem essa aqui tinha esse nome de Butterworth, que ela faz o quê? Tem uma barganha, né, um trade-off, um balanço entre permitir flutuações aqui na banda passante, permitir então que na banda passante não seja a saída exatamente igual, que ela varie um pouco, mas ele cai um pouquinho mais rápido. Se vocês comparam esta curva com esta aqui cai um pouquinho mais rápido. Em filtros de ordem maior, este efeito é multiplicado e então, pode ser significativo. Eu posso reduzir o filtro, né? Tem outra forma de cair ainda mais rápido, né? Se eu faço a continuação desta reta aqui, ela cai mais rápido ainda que esta outra, que é fazer esse esquema que leva o nome de Cauer, ou elíptico, né? Apenas por uma questão de uso de siglas, o pessoal, em geral, prefere chamar este filtro pela característica da equação. Não sei se vocês viram em geometria, a equação de um círculo, a equação de uma elipse, né, que é um x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, é um círculo, né?
Então, se eu faço um x menos a e um y menos b ao quadrado, e multiplico por um c e por um d, eu vou ter uma curva mais genérica que um círculo, eu vou ter uma elipse. Então, isto aqui é uma equação que tem esses quadrados, então por isso a gente chama dessa equação de elíptica. O nome da pessoa é Cauer, só que como o Chebyshev, dependendo se a tradução do sobrenome deste cara, que é russo, Chebyshev, se for do russo para o francês ou para o inglês, tem T na frente ou tem C direto, para não confundir C de Cauer com C eventual de Chebyshev, o pessoal prefere usar T para Chebyshev e usar E para elíptico em vez de Cauer. É meio bobagem. Da mesma forma que chama Butterworth, este filtro, que é um binômio, e filtros, este tipo de filtro linear, que é uma outra característica um pouco diferente, ele foi proposto por um cara que chama Bessel. Então, ao invés de usar B de Bessel, o pessoal prefere usar L de linear para não confundir com o B de Butterworth, ou binômio, porque não teria outra sigla. Mas isso é apenas uma curiosidade. Aqui, uma forma de ter um caimento mais rápido ainda que no Chebyshev é este esquema elíptico. O que faz este esquema elíptico? Tu paga o preço, de novo, de tolerar oscilações aqui na banda passante, e tu paga um outro preço, que pode ser um preço aparentemente baixo, de limitar a rejeição na banda rejeitada, né? Aqui o Chebyshev, na banda rejeitada, para frequências mais altas, ele continua caindo muito. Então, um esquema que é usado, por exemplo, numa cidade que tem canal 10, não tem canal 11, para garantir que está realmente atenuado. Por quê? Porque se eu colocava um objetivo, o meu canal adjacente tem que ter no mínimo tal atenuação, que seria o canal, por exemplo, se o 100 MHz é o canal 10, fosse o canal 10, os 200 o canal 11, o canal 12 seria o 300. Então a atenuação que eu consigo, eu me coloco um objetivo para o canal adjacente, o segundo canal adjacente, normalmente eu tenho uma atenuação bem maior, né? Num Chebyshev eu tenho essa característica, que é uma característica relativamente vantajosa. No Cauer, eu digo, olha, eu não preciso atenuar mais do que, por exemplo, aqui menos 50 dB. Então não tem porquê, eu posso atenuar no canal que eu tenho com o objetivo, aquele 50 dB, e nos seguintes eu continuo com aquela atenuação, eu não quero continuar atenuando. E com isso eu consigo também ter um caimento mais rápido ou ter um tamanho do filtro, uma ordem do filtro menor ainda. Então, em geral, se trabalha, o projeto de filtros termina trabalhando com a escolha de um desses 3 tipos de filtros, né? Se eu preciso ter na banda passante, eu não posso ter flutuações, eu vou usar este tipo Butterworth. Se eu tolero, se não tem problema de ter flutuações, já que na frequência de corte eu tenho menos 3 dB, eu posso tolerar flutuações até, por exemplo, de 3 dB. E com isso ter um caimento mais rápido, uma ordem menor. Nesse caso, é possível preferir esse esquema Chebyshev. E ainda, se não tem nenhuma vantagem para mim que o filtro continue caindo e a rejeição continue caindo para frequências mais longínquas, digamos, eu posso limitar a minha rejeição e ter um filtro tipo Cauer, com o qual tenho também, ou tenho um caimento mais rápido, ou tenho um tamanho do filtro menor. Esses 3 filtros, eles têm uma lógica de amplitude, de como lidar com a atenuação necessária para não causar interferência para outros usuários, né, em termos apenas de amplitude. Eles pensam mais em serviços que são mais banda estreita. Se eu tenho um serviço que está localizado nesta frequência específica, eu quero ver o que acontece com o meu transmissor nesta outra frequência específica do vizinho, numa terceira frequência específica de um segundo vizinho. Esses 3 filtros têm essa lógica e esse uso para frequências um pouco mais banda estreita.
Já o filtro linear, ele parte de uma outra lógica, tem uma outra demanda, uma outra necessidade, que é este quarto filtro aqui, esse filtro linear. Quando a gente analisa, isto aqui são todos análises, então, no domínio da frequência. O eixo horizontal de todos estes gráficos é frequência, não é tempo, que nem no osciloscópio. É frequência que nem o FFT. Mas quando a gente analisa em frequência, se vocês observam, por exemplo, uma função seno de uma determinada frequência e uma outra função cosseno da mesma frequência, o gráfico dessas duas, por exemplo, se eu tenho aqui um cosseno de 100 MHz, o gráfico do cosseno de 100 MHz é amplitude zero em qualquer frequência diferente de 100 MHz e amplitude, digamos, se for um seno de 1 volt, e uma amplitude de 1 volt em 100 MHz. O seno e o cosseno, mesma coisa, amplitude zero em outras frequências e amplitude 1 em 100 MHz. Então, seja seno, seja cosseno, seja um seno de tal frequência mais uma determinada fase qualquer. Neste tipo de gráficos, que são gráficos de magnitude ou de amplitude, a amplitude é a mesma, o gráfico ficaria igual. E sendo que são curvas diferentes, o seno é diferente do cosseno. Eu sei, basta transladar uma na outra para que fiquem iguais. Mas se é importante para mim qual é o instante de início, se eu estou preocupado ou eu tenho que comparar diferentes curvas dessa família para comparar diferentes atrasos, passa a ser importante saber quando cada uma delas inicia, quando cada uma delas passa pelo zero, por exemplo. Se não há referência de início, se eu não sei qual é o momento de referência, realmente não há diferença entre um seno e um cosseno. Quando vocês veem uma curva apenas no osciloscópio, uma senoide, vocês não sabem se é seno, se é cosseno, com qual atraso. Agora, quando vocês comparam duas curvas seno, vocês conseguem medir um atraso entre uma e outra, né? E isso pode ser importante até na hora de somar. Se eu somo duas ondas que estão em fase, eu tenho uma onda com amplitude dobrada. Se eu somo duas ondas que estão com uma defasagem total, em oposição de fase, 180 graus, eu, na verdade, estou subtraindo, estou zerando, estou matando uma, estou fazendo uma menos a outra. Então, seno de 100 MHz mais seno de 100 MHz é duas vezes seno de 100 MHz. Seno de 100 MHz mais menos seno de 100 MHz, que é o próprio seno de 100 MHz defasado de 180 graus, é zero, né? Então é uma diferença dramática entre os dois resultados quando a gente soma sem considerar a fase, né? Então, quando a gente tem sinais que são compostos de várias frequências, é importante ver como esses sinais, na saída, na porta 2, se recompõem. Se eles se recompõem com o mesmo atraso para todos os sinais, então se recompõe igual, mantendo a mesma forma, ou se eventualmente ele se recompõe com atrasos diferentes, o que vai provocar distorção, o que vai alterar a forma do sinal, né? E isso é o que acontece nesses três filtros. Se a gente analisa a fase, os gráficos de fase são estes outros, que são gráficos. Opa, este não. Que são esses aqui, que são gráficos bem diferentes. Aqui, o eixo vertical destes gráficos, William, aqui é outra coisa, aqui não é mais dB. Aqui o eixo horizontal são graus de fase, né? Entre menos 180 e mais 180, ou entre 0 e 360 graus, né? Então, a curva, aqui a curva em azul, ele mostra isso, a fase do sinal, por quanto é multiplicada a fase do sinal. Para o sinal se recombinar sem distorção, a fase, a multiplicação tem que seguir uma regra linear, né? Se eu multiplico o meu sinal, se eu dobro o meu sinal, o atraso tem que ser a metade, porque proporcionalmente tem que ser a mesma coisa em termos do ciclo completo, né? Então,
Ou então a gente pode ver esta outra curva vermelha que chama atraso de grupo, né? Que é a derivada, na verdade, né? Da curva azul. Então, se aqui eu tenho um, uma curva horizontal, uma parte horizontal, isso significa que todas estas frequências elas se recombinam, digamos, certinho. Nenhuma chega mais rápido que a outra. Então, o sinal composto por várias frequências, aqui ele se recombina sem distorção. Aqui, se eu tenho um sinal composto por várias frequências, algumas dessas frequências vão chegar com um atraso maior, outras com um atraso menor, vão chegar com fases diferentes. O sinal vai se recombinar, alterando a sua forma. E isso é muito importante de duas formas. Quando eu tenho um sinal banda muito larga, então quando é importante, o meu sinal é composto por várias frequências, e eu observo diretamente, eu recebo analogicamente, digamos, esse sinal. Eu não tenho depois um circuito de decisão para ver a energia do sinal, se é um bit 1 ou 0. Né? Se o que eu tenho é algum tipo de esquema, por exemplo, digital, que vai terminar decidindo se é um bit 1 ou 0, não tem muito problema que haja atraso de algumas componentes de que o sinal seja distorcido. Então, se eu vou ter um circuito que vai decidir se é um 1 ou 0, não tem muito problema se isto aqui chega quadrado ou chega meio torto, meio com uma parte inicial mais alta ou uma parte final mais alta. Se chegar distorcido, em vez de chegar um pulso quadrado, eu mando o pulso quadrado para significar um 1 e chega um pulso meio torto, meio distorcido, igual o meu circuito de decisão vai conseguir diferenciar se isso era um pulso ou era um 0. Agora, se eu vou observar essa imagem ou se eu vou escutar o som produzido diretamente, sem nenhuma reconstrução digital, diretamente por esse sinal, é importante manter a linearidade. Né? Se algum de vocês gosta de música ou conhece música, eu não conheço muito de arranjos musicais, tipo de harmonia, de combinações de sons. Se tu tens um som, por exemplo, que nem num coral, quando falam juntos no coral, os mais altos e os mais baixos, todos falam as mesmas notas. Então, os agudos vão falar, né, os baixos vão fazer um dó mais baixos e sei lá, e os tenores e as sopranos vão fazer um dó, uma escala acima, né? Então, ou duas escalas acima, mas todos vão fazer o mesmo som, né? O mesmo dó, o mesmo ré, o mesmo mi, sei lá. E isso é importante para a harmonia, senão fica desafinado o coral, senão fica desafinado o instrumento, se tu em vez de misturar os mesmos sons, tu troca as frequências, cada som é uma frequência. Nestes filtros, eles fazem um pouco isso, eles não se preocupam muito com a harmonia. Se a única coisa que estou preocupado é com há ou não há barulho, esses filtros funcionam muito bem. Agora, se eu realmente quero cuidar a qualidade, no caso do som, mas pode ser a qualidade da imagem, pode ser a qualidade do sinal analógico, este tipo de filtros lineares, com esta resposta em fase plana para o atraso de grupo, ou linear para o atraso de fase, né, são importantes. Essas eram as discussões em relação aos filtros. Essa parte da fase é um pouco mais, sei lá, mais maluca. Aí vocês entenderam? Dá para mais ou menos aceitar que existem esse tipo de filtros lineares, especialmente interessantes para áudio? Sei lá, se algum de vocês vai trabalhar numa fábrica de alto-falantes ou de rádios, aí vai se preocupar com esse tipo de filtros. Ou essa parte da fase no diagramas, no domínio da frequência, é algo realmente mais difícil de entender.
Eu não sei exatamente, mas pelo menos eu consegui entender um pouquinho melhor quando o senhor explicou agora, né? Tipo, explicou os gráficos assim, consegui entender um pouco melhor. Tá. Alguém tem consegue elaborar alguma dúvida que a gente possa comentar mais? Vocês chegaram a olhar a distribuição? Eu eu pedi para cada um de vocês projetar um filtro e, e a ideia já é apresentar semana que vem, pode ser? Sim, acho que Na pode ser. verdade, Pode. obrigado, Letícia. Na verdade, eu acho que vocês podem se combinar é, até para comentar, para ter mais o que comentar, trocar os resultados. O pessoal que vai trabalhar com filtros, pedir 4 tipos de filtros, né? Passa baixa, passa alta, passa banda e rejeita a banda, rejeita a faixa, né? Filtros NOT. De repente vocês podem combinar, vai ter 4 ou 5, né? Se fossem 16, seria 4, né? Seria um filtro, um Butterworth passa-baixas, um Chebyshev passa-baixas, um Cauer e um linear passa-baixas. Aí eu sorteio os 16 primeiros filtros e depois sorteio de novo, repetidos filtros para os 4 que não foram sorteados na primeira rodada de sorteios. Mas aí, se vocês quiserem se combinar para apresentar mais ou menos juntos todos os 4 ou 5 que falaram com ou que vão simular passa-baixas, acho que fica bem para fazer as comparações. E se eu fiz rapidamente as simulações de cada um desses filtros, todos ficaram de ordem 3. Eu tentei escolher todos os filtros de ordem 3 ou 4. O software que a gente está usando, ele não projeta, até porque realmente tem a equação não permite, não permite exatamente, não projeta filtros Cauer de ordem abaixo de 3 e não projeta, acho que isso, só Cauer. Acho que os filtros elípticos de ordem abaixo de 3 não são projetados, não há projetos de filtros elípticos abaixo de 3. Butterworth, Chebyshev e Bessel poderiam ter ordem abaixo de 3. Mas, de qualquer jeito, eu limitei a ordem em 3. Eu acho que mesmo os filtros Butterworth ou Chebyshev que eu estou pedindo vão ser de terceira ordem, pelo menos, terceira ou quarta ordem, todos. Se por acaso algum for de segunda ordem, tudo bem, vocês até me corrigem, mas a minha intenção era até para vocês fazerem essa comparação que fossem todos filtros de terceira ordem, mas qualquer coisa, se vocês conseguirem com o filtro de segunda ordem, até podem apresentar os dois, né? O filtro de segunda ordem e eventualmente mais um de uma ordem superior. Uma vez que vocês abrem o simulador, é relativamente rápido de reprojetar. Porque o simulador o que faz, na verdade, em vez de calcular qual é a ordem, que seria a questão mais interessante, ele pede para tu indicar a ordem e aí ele calcula o circuito, né? Então, o que vocês vão ter que fazer é uma espécie de tentativa e erro. Tenta a terceira ordem, ver se atende o requisito do filtro. Não dá, tenta a quarta ordem, tenta a quinta ordem, tenta a segunda ordem, enfim, para ver se atende o filtro. Eu nem testei, acho, a segunda ordem. Acho que fui direto à terceira ordem por conta dos Cauer. Tá? Então, eu acho que a gente fica semana que vem, vocês postam até a véspera um PDF com os resultados e de tarde vocês apresentam, tá? Podemos ficar assim então para a semana que vem? O trabalho é só a simulação dos filtros, né? A gente tem que. Eu estou pedindo até para vocês exercitarem um pouco mais, usar neste softwarezinho a simulação do filtro, fazer a
a simulação de filtros e obter o circuito. E este software já te dá a resposta no domínio da frequência. O que eu estou pedindo é para vocês reproduzirem esse filtro no SPICE, no LT SPICE, por exemplo, e ver a resposta no domínio do tempo. E aí eu estou pedindo para vocês injetarem 4 sinais. Injetar uma onda senoidal de uma determinada na frequência da banda passante, né, ou na frequência central, ou na frequência de corte, e na frequência rejeitada. Injetar uma onda senoidal com uma dessas frequências de interesse e ver que na saída tem também uma onda senoidal. Na frequência de corte, se tu injeta com 1 volt de amplitude, na saída teria que ter uma onda senoidal com 0,7 volts na frequência de corte. Né? Se tu injeta na frequência central, por exemplo, de um passabanda, com 1 volt de amplitude, uma onda senoidal com 1 volt de amplitude, na saída, a frequência central, teria que ter ainda o mesmo 1 volt na saída. Tá? E se for na frequência rejeitada, se tu injeta 1 volt numa frequência em que tu espera ter 20 dB de atenuação, na saída tu vai ter 10.000 vezes menos, porque o 20 dB é 100 vezes em watts. Então, em volts, vai ser 10.000 vezes menos, vai ser 0,1 milivolts. Então, eu quero ver se no simulador vocês conseguem observar isso. Injetar 1 volt numa frequência fora da banda passante, onde vocês esperam ter 20 dB de atenuação, e colocar a ponteira, digamos, do osciloscópio para ler, né, coloca uma fonte senoidal, então com 1 volt de amplitude nessa frequência com menos 20 dB ou menos 30 dB de atenuação, e na saída, então, se na entrada tinha 1 volt, se na saída eu tenho que ter menos 30 dB, eu vou ter uma onda ainda senoidal, só que com 1 microvolt, né? Menos 30 dB é 1 milionésimo em volts. Tá? E eu queria, além disso, de fazer esses exercícios, né, montar no SPICE e fazer esses exercícios com a onda senoidal, fazer com a onda quadrada. Para ver o quê? Para ver justamente a distorção. Na onda quadrada, a saída dos filtros Butterworth-Chebyshev, principalmente Butterworth, Chebyshev também, Kauer, de todos eles, a saída vai ter distorção. A saída não vai ser mais quadrada, vai ter os cantos arredondados e uns picos por alguns lados, Perdão. A saída não vai ser mais quadrada. Então, injetar também uma onda quadrada e ver o que aparece na saída. E no filtro Bessel, aí a dificuldade para quem dificuldade não, a questão bem interessante para quem trabalhar no filtro Bessel, injetando um pulso quadrado na entrada, na saída deve ter um pulso não perfeitamente quadrado, mas muito mais parecido com o pulso quadrado que no caso do pessoal que vai trabalhar com o Chebyshev ou com o Butterworth, que vai ter um sinal com um formato bem mais torto, o quadrado. Aí eu queria que vocês fizessem esses exercícios para a gente até discutir esses resultados semana que vem. E acho melhor eu segurar material de osciladores, nem postar esta semana nem na que vem. Esperar você se concentrar nesse trabalho e aí sim, na outra semana, a gente faz um esquema parecido de 3 ou 4 semanas com os osciladores. Pode ser? Certo, senhor. Então tá, acho que podemos ficar por aqui por hoje, né? Semana que vem, talvez eu não esteja às 2 horas da tarde, mas aí se eu precisar me atrasar, eu mando um aviso e a gente mando eventualmente, se precisar ter outro link, e a gente começa um pouquinho depois, que eu acho que é o melhor dia, segunda-feira, para não atrapalhar. Se eu tenho outro compromisso na segunda-feira, 1h30, e eu não sei se eu consigo me liberar às 2, 2h30. Se eu precisar estender esse compromisso até às 3, eu aviso e a gente monta outro link e começa a partir das 3, mas vamos fazer as apresentações na segunda que vem, que acho que é o mais fácil,
vocês se programarem para esse horário, nem que seja, talvez a gente demore um pouquinho mais, das 3 às 4, quem tem compromisso mais cedo, de repente troca e apresenta mais cedo, mas vamos tentar apresentar semana que vem, tá? Para não atrasar o cronograma, tá bom? Tá bom, senhor. Então, era isso. Até mais, pessoal. Até mais, senhor. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, tchau.